Urgente declaração fortíssima sobre o inquérito das fake news abala os bastidores de Brasília. Pessoal, acaba de acontecer. O clima político em Brasília pegou fogo após duras críticas ao inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal, apontado por juristas e parlamentares como um escudo protetor das decisões e condutas dos próprios ministros da Corte. A controvérsia sobre os limites de atuação do judiciário e o uso de investigações sigilosas reacendeu o debate sobre o equilíbrio entre os poderes em Brasília e também sobre a liberdade de expressão no país. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te revelar como essa nova fase de questionamentos pode impactar as ações do STF nos próximos dias. A gente começa com uma jornalista aqui do Estadão, pessoal, criticando ministros do STF pelo inquérito interminável das fake news. Pois é, agora parece que a própria imprensa brasileira, a grande mídia, está cobrando respostas do Supremo Tribunal Federal. Parece que a perseguição a Bolsonaro, no fim, agora está se voltando contra a própria grande mídia. Eles que tanto defendiam o Supremo, agora o Supremo está indo para cima deles. Vamos ouvir aqui a repórter do Estadão. O caso do jornalista Luiz Pablo, do Maranhão, está se tornando um exemplo de como o inquérito das fake news pode ser usado para violar o sigilo da fonte e para perseguir jornalistas que divulgam supostas irregularidades de ministros do Supremo. Criminalistas e defensores da liberdade de imprensa com os quais eu conversei apontam uma série de erros na condução do processo. O primeiro erro é a operação lá atrás que determinou a apreensão do notebook e do celular do jornalista. Alegando crime de perseguição, o ministro Alexandre de Moraes determinou essas medidas depois que Luiz Pablo divulgou uma série de matérias falando do suposto uso irregular de carros do governo do Maranhão e do Tribunal de Justiça do Maranhão pelo ministro Flávio Dino. Olha isso, pessoal. O repórter foi denunciar malfeitos realizados por ministros do STF e voltou contra ele. Na verdade, ele começou a ser investigado, né? Então, pegaram, a Polícia Federal fez uma batida na casa dele, pegou o computador dele, o celular, e descobriu quem era a fonte dele e foi para cima, inclusive, da fonte dele. Então, olha que precedente perigoso, uma coisa que só acontece em ditaduras. Para os advogados, não existe crime de perseguição em divulgar investigações jornalísticas. Eles afirmam que o verdadeiro objetivo era descobrir a fonte do jornalista, o que acabou acontecendo através do aparelho celular de Luiz Pablo. Foi possível chegar a Raimundo Cotrim, que repassou a ele as fotos do carro do ministro. É uma figura conhecida e polêmica da política maranhense. A investigação da PF também apontou que Luiz Pablo teria supostamente recebido R$100 mil de um outro personagem, Diogo Lima, para a publicação dessas reportagens. O jornalista nega, diz que recebeu esse dinheiro para adquirir um imóvel e que depois pagou os recursos. Mas independente disso ter ou não... Pessoal, criaram uma retórica para desqualificar, né, a matéria jornalística do repórter, né, dizendo que ele ganhou dinheiro para fazer isso, mas mesmo que ele tivesse ganho dinheiro, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você ganhou dinheiro para fazer o seu trabalho, né, para indicar um mal feito de uma entidade pública, de um servidor público, o que de mal há nisso? Não tem mal nenhum, quem ganha é a sociedade. Não acontecido é o que se chama de prova ilícita, porque ela foi obtida por meio da violação de um direito constitucional, que é o direito da fonte. O segundo erro desse caso é o fato disso estar sendo tocado dentro do inquérito das fake news
sobre a batuta do ministro Moraes. Nenhum dos envolvidos do caso tem foro especial. O foro especial é apenas para os acusados e não... Pessoal, o inquérito das fake news virou, na verdade, um instrumento de perseguição jurídica no Brasil. Quem os ministros não gostam ou quem eles querem ver preso, eles colocam nesse inquérito, né? Não existe qualquer tipo de fundamento ou cabimento para isso. Para as vítimas. Então, para os advogados, essas investigações deveriam estar correndo na Justiça do Maranhão. O inquérito das fake news, lembrando, surgiu em 2019 de ofício para apurar supostas notícias caluniosas que estavam sendo divulgadas sobre os ministros. Naquela época, o presidente era o ministro Dias Toffoli e o relator indicado foi Alexandre de Moraes. Olha isso, me diz aí o que você acha nos comentários. Aproveita que chegou até aqui no vídeo, a gente tá com aquela meta de 100 mil inscritos no canal. Então dá o like, se inscreve, habilita o sininho na confiança. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.